Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um Triplo F. Eu fiz um vídeo a respeito do filme O Poço da Netflix alguns dias atrás e muitas pessoas comentaram, teve um diálogo bem legal nos comentários, então decidi trazer mais um vídeo abordando os principais assuntos levantados nos comentários e algumas coisas que eu posso ter deixado passar ou que eu não achei que seria importante o suficiente para falar no vídeo, mas que vocês acabaram questionando, então eu vou explicar um pouquinho melhor aqui no vídeo de hoje. Então, vamos lá! E galera, se vocês ainda não são inscritos aqui no canal Triplo F, se inscrevam, eu estou tentando chegar até 200 mil inscritos e vocês podem me ajudar bastante com isso. Então, em primeiro lugar, eu gostaria de recomendar um pequeno filme de 11 minutos para vocês, que é um filme feito pelo Denis Villeneuve, um diretor que hoje é muito famoso. Ele fez um curta-metragem em 2008 que se chama O Próximo Piso, ou The Next Floor. Eu não sei se a tradução para português é exatamente essa, mas vocês podem procurar, que inclusive o filme está disponível aqui no YouTube. Ele se chama Next Floor e vocês vão ver muitas das temáticas que a gente vê no filme O Poço presentes nesse pequeno filme de 11 minutos. É um filme muito interessante e a gente vê que com certeza serviu de inspiração para o Poço, tanto em termos visuais, quanto em termos de temática, quanto em termos inclusive de música. A música é bastante parecida e até o início desse curta-metragem é no olho de um dos personagens, assim como o início do filme O Poço. Então não estou dizendo que um filme copiou o outro, nem nada disso, mas certamente existiu algum tipo de inspiração. Então vamos lá, a primeira coisa que eu não falei na minha análise original, mas que eu tinha deixado anotado aqui, é a respeito do poema Ozymandias. Ozymandias vocês devem conhecer pelo Watchmen, que é o nome do vilão ali, que é o nome do Adrian Veidt, que é o nome que na verdade ele assume para ele. E o Ozymandias na verdade é um poema britânico do poeta Percy Bysshe Shelley. E esse poema é muito famoso, é um dos poemas mais famosos aí, e ele fala a respeito de tudo que a humanidade faz e como o tempo vai destruir tudo, como o tempo vai modificar tudo. E a frase que ficou mais famosa desse pequeno poema é: "Meu nome é Ozymandias, rei dos reis. Contemplem minhas obras, ó poderosos, e desesperai-vos." E o ponto do poema é que mesmo um cara tão poderoso quanto o Ozymandias hoje já não é mais nada, hoje são somente ruínas. E por que esse poema certamente tem algum tipo de referência dentro do filme O Poço? Porque o Ozymandias é de certa forma ligado ao filme O Poço? Porque Ozymandias na verdade era o título que o Ramsés II tinha, que ele era um dos grandes faraós do Egito. Ele foi conhecido inclusive como Ramsés o Grande. Então, Ramsés II, caso vocês não se lembrem, é o nome do cachorro que aparece no filme. Então, eu acho que Ramsés II está presente no filme, é uma crítica não só à humanidade, à natureza humana, como pode ser uma crítica também à própria administração que colocou aquele enorme projeto, mas que não vai mudar nada para a humanidade, que não vai ter os frutos que eles esperam, porque dali a 1000 anos, 2000 anos, tudo vai ser somente poeira. Inclusive, não só o Watchmen faz bastante referência ao poema Ozymandias, como o próprio Breaking Bad, o melhor episódio de Breaking Bad, conhecido como um dos melhores episódios de qualquer seriado de todos os tempos. O título do episódio é justamente Ozymandias, quando a gente vê alguma coisa parecida acontecendo com o Walter White. Então, avançando um pouquinho, o ponto que foi o maior alvo de debate nos comentários foi a respeito da mãe que desce todos os dias para levar comida para a filha. E só explicando, muitas pessoas falaram que ela desce todos os dias, que ela consegue descer e subir, que eu estava errado por falar que a garota não conseguiria subir na plataforma porque a mãe subia e descia à vontade. Ela não sobe e desce todos os dias, ela somente desce uma vez por mês. E eu inclusive reassisti o filme prestando bastante atenção nesses pequenos detalhes, e ela desce uma vez quando eles estão no level 48, ela desce a segunda vez quando eles estão no level 171, ela desce a terceira vez quando eles estão no level 33, e quando eles estão no level 202, ela nem aparece no decorrer daquele período todo que eles estão no level 202. E finalmente, quando eles acordam no sexto, que é o nível mais alto que eles ficaram, ela nem aparece no decorrer do mês todo, ela só aparece quando eles estão descendo, eles encontram com ela brigando ali com aqueles dois caras. Então não, ela não sobe e desce à vontade, ela desce somente uma vez por mês, e ela desce geralmente no período em que o Goreng está sentindo mais fome,
que geralmente é o período que ela deve descer com os alimentos. Ela deve ir acumulando alimentos, ela deve matar alguém no caminho e levar para alimentar a filha dela. Então existe sim a possibilidade dela ter mantido a filha dela viva, porque ela tá descendo uma vez por mês e ela tá levando comida para alimentar. Inclusive outra cena no decorrer do filme deu a entender isso, quando ela coloca comida na boca, mastiga a comida e dá pro Goreng comer. Isso deu a ideia tipo de um passarinho dando comida pro seu filhote, o que transmite novamente a ideia que ela estava levando comida para sua filha. E algumas outras pessoas disseram que a administração não sabia que a garota estava no level 333 porque ela estava escondida e não estava visível, então os funcionários ali da administração deviam entrar e tirar as pessoas que estavam ali e nem percebiam que tinha uma criança, mas isso não faz muito sentido, porque a administração sabe tudo o que acontece ali dentro. Se você esconde uma maçã, se você pega um pequeno pedaço de carne, eles já sabem que está acontecendo, e é bem óbvio no decorrer do filme todo que dá para ver o que tem embaixo da cama, a iluminação de todos os andares é a mesma, então aquilo foi um truque dos criadores para escurecer um pouquinho o ambiente e não dá para ver direito a menina ali embaixo, porque ficou muito legal no filme, conforme eles vão descendo os andares vai ficando cada vez mais escuro, mas não tem porquê, porque a iluminação de cada um dos andares é exatamente a mesma, então eles deveriam conseguir ver facilmente a garota ali embaixo. Então eu acho que não faz sentido dizer que a administração não sabia que ela estava escondida ali embaixo. Eu acho que é muito mais provável que a administração, da mesma forma que ela mentiu a respeito dos 200 andares, que ela mentiu a respeito de um monte de coisa, ela ter mentido também a respeito da existência de alguém menor de 16 anos ali dentro. E outro ponto que algumas pessoas reclamaram um pouquinho nos comentários é que eu não fui muito fundo nas alegorias bíblicas, nas referências bíblicas, mas eu achei que elas foram muito óbvias. Ele fala do Messias e etc. Eu acho que ficou muito óbvio o 666 ali mesmo, eu cheguei a abordar no vídeo, mas aqui nos comentários mesmo muitas pessoas compartilharam exatamente o mesmo texto e eu vi algumas pessoas compartilhando também esse texto no Facebook, então eu vou rapidamente abordar aqui para vocês. E ele diz que o Goreng é o Messias, o idoso é a lógica, a mulher com câncer é a empatia humana e o Baharat é a fé. E a chinesa seria a injustiça feita com as próprias mãos e a criança a esperança. Então, eles pegaram cada um dos personagens e atribuíram a alguma coisa, o que é legal também, mas não necessariamente é a interpretação correta. Novamente, existem infinitas interpretações, esse filme é quase como um quadro em branco e algumas pessoas comentaram isso também, o que eu achei bem interessante. E não só tem essa, como tem inclusive outras interpretações bíblicas. Obviamente o Goreng é o Jesus, a administração é Deus, a mulher da administração é Judas, até porque ela trabalhou com a administração, depois ela se voltou contra, depois ela se suicidou, então existem sim paralelos bíblicos no decorrer do filme todo. Outra interpretação que algumas pessoas falaram é a respeito dos pecados capitais, que a gente vê todos os pecados capitais descritos no decorrer do filme. E eu concordo também com essa análise dos pecados capitais, assim como eu concordo com a análise mais voltada para o lado religioso, porque cada pessoa tem a sua própria interpretação e se encaixa basicamente com todas elas. E agora, outro ponto, além da mulher subir e descer, com certeza foi o ponto mais comentado, foi a respeito da panacota. Sim, tem a cena onde a administração, onde o cozinheiro ali tá dando uma olhada na panacota, e muitas pessoas estão dizendo que aquele é o final de fato do filme, que tudo que aconteceu foi uma ilusão do Goreng envolvendo a menina e que na verdade a panacota voltou lá pro andar zero e eles olharam a panacota e entenderam a mensagem completamente errada, eles não entenderam a mensagem que o Goreng quis transmitir, eles entenderam que ninguém quis encostar na panacota porque ela estava estragada. Inclusive ele vai lá e tenta checar o cabelo para ver de quem é aquele pequeno fio de cabelo. E do lado contrário dessa interpretação, outras pessoas entenderam que na verdade eles fizeram o certo mandando a menina, porque aquilo seria quase que uma realidade paralela onde eles enviaram a panacota e a cozinha entendeu de forma errada. Então seria a prova de que a panacota não era a mensagem correta e sim a menina. Mas eu particularmente acho que a panacota seria o final mais realista para o filme, que ele e o Baharat morreram ali chegando nos últimos andares e a panacota subiu sozinha e eles descobriram um prato ali sem ter sido comido e o cozinheiro entendeu a mensagem completamente errada. E um ponto que muitas pessoas não conseguiram entender ou não conseguiram ver porque a cena foi realmente muito escura foi a cena onde o Baharat morre. Muitas pessoas perguntaram como o Baharat morreu
E eu acho que não ficou tão claro naquela cena, mas ele tomou uma espadada daqueles dois caras que estavam lutando, na última luta ali que eles têm no andar ali próximo dos 250, 260, eles entram numa luta pra tentar salvar a Miharu, e ele acaba tomando uma espadada. Então eu acredito que ele morreu em decorrência desses ferimentos. E agora vamos falar a respeito da comida. Eu falei também no meu vídeo que não tinha comida suficiente para todo mundo, que na verdade os 50 primeiros não comeram e os mais de 100 últimos também não comeram, e mesmo assim a comida acabou, e muitas pessoas falaram que não, porque cada uma das pessoas ali tem o seu prato principal. E esse argumento até faz sentido, mas não está descrito em nenhum lugar que cada pessoa vai ter o seu prato todos os dias. Então pode ser que tenham os 666 pratos ali em cima daquele banquete, mas não necessariamente, até porque, assim como a funcionária acreditava que somente existiam 200 andares, talvez o pessoal da cozinha acredite também que existem somente 200 andares. Talvez exista comida suficiente para 400 pessoas, mas eu concordo que se existir um prato por pessoa, existe obviamente a possibilidade de ser comida suficiente para todo mundo. E eu realmente fiquei com uma dúvida assistindo o filme, eu queria até confirmar com vocês, pedir para vocês darem uma olhada, eu vou colocar a cena aqui no vídeo para vocês verem. Quando o filme está em 1 hora e 3 minutos, a gente vê a plataforma descendo, quando eles estão, se não me engano, no 6º andar, e parece que a plataforma não foi mexida até aquele momento. Vocês vão reparar que parece que todos os pratos estão 100% intactos. Eu fiquei meio curioso para saber e eu acredito que isso ajude a teoria que eu falei no primeiro vídeo, que na verdade tudo a partir do andar 202 é uma ilusão do Goreng, porque simplesmente não faz sentido com tudo que a gente tinha visto até aquele momento, que já no primeiro andar as pessoas já destruíam o bolo, já quebravam tudo, já faziam uma festa ali com o banquete. Então não faz sentido chegar até o 6º andar com praticamente tudo em perfeito estado. Então eu queria realmente saber aqui nos comentários o que vocês acham dessa cena. Vocês acham que eu estou exagerando um pouquinho, achando que a mesa está perfeita? Ou vocês acham que isso tem alguma coisa a ver sim com isso ser tudo uma imaginação do Goreng? E agora muitas pessoas falaram que o Dom Quixote, na verdade o livro está simbolizando a Bíblia, porque ele é Jesus e etc, mas eu acho que não, acho que o Dom Quixote já é uma referência por si só, porque muitas coisas têm a ver com esse filme e com o Dom Quixote, não só o que eu falei a respeito da fantasia versus a realidade. Eu acredito que o Goreng está vivendo num mundo fantasioso, pelo menos no 3º ato. Como a gente tem também o Trimagasi, que simboliza ali o Sancho Panza, e que a Miharu é a Dulcinea de Toboso, que é a amada imaginária do Dom Quixote, e a Imogiri é a duquesa que na verdade convence o Dom Quixote de que a fantasia que ele está imaginando é real. Então eu acredito que sim, tudo tem 2 significados ali, mas eu acho que dizer que o Dom Quixote só está presente ali para fazer uma alegoria à Bíblia, eu acho que é um desserviço para o filme, justamente porque existem tantos paralelos entre o filme e a obra literária. Então esses foram os principais questionamentos que fizeram nos comentários. Eu selecionei mais alguns comentários que eu achei que abordam pontos muito interessantes que eu acabei não falando no vídeo por falta de tempo. O primeiro deles foi um comentário do Felipe Knust, que falou a respeito daquele momento em que eles estão descendo e tem um velho ali com muito dinheiro e eles jogam um pedaço de carne ali pro velho e o velho joga todo o dinheiro dele para baixo. É uma cena muito interessante também, que mostra que naquele momento de dificuldade o dinheiro já não importava nem um pouco pro cara. O Art Case fez um comentário bem interessante também a respeito da Imogiri, falando a respeito das pessoas que acham que tem uma solução muito simples para tudo, que ela achou que ia entrar dentro do poço ali e somente falando com a pessoa que está embaixo ela ia resolver todos os problemas, e ela acabou caindo na realidade e viu que não era tão fácil assim. E o Monte Cristo perguntou o que aconteceria se ele terminasse os 6 meses ali dentro do poço, porque a gente viu que era bem possível ele conseguir terminar o objetivo dele, que eram os 6 meses, se ele se empanturrasse de comer ali no 6º nível e passasse fome durante o mês seguinte, tomando só água, ele com certeza conseguiria sobreviver a ponto de sair. Mas eu acho que isso nem importa pro filme, talvez ele tivesse conseguido vencer o vício dele no cigarro, talvez ele tivesse saído, mas não dá pra saber porque a gente não sabe como é o mundo fora do poço, porque eu acho que a realidade do filme é justamente o que tá ali dentro. E a Jéssica Silva fez uma observação interessante, que ela acha que o filme estava tão bom até aquele momento, que ela realmente acha que o filme merecia ter um final fechado, mesmo que não fizesse tanto sentido na história. Eu queria saber o que vocês acham disso.
Vocês acham que mesmo que eles tivessem que sacrificar um pouquinho a metáfora e as ideias que eles tentaram transmitir, vocês acham que o filme deveria ter um final fechado ou vocês acham que tá bom do jeito que tava? Eu vou colocar uma enquete aqui do lado, porque de todas as perguntas que foram feitas, essa eu achei a mais interessante, pelo menos é a que eu mais quero saber o que vocês acham. E o Alex fez um comentário bem legal, que foi um comentário que eu fiz assim que eu comecei a assistir o filme com a minha namorada, que dá pra fazer um filme muito bom sem gastar muito dinheiro. Isso eu acho que seria uma boa lição pro cinema brasileiro. Eu sei que tem muitos filmes bons brasileiros, mas dá pra fazer um filme em um ambiente só que seja muito bom também. E como eu sempre falo aqui no canal, eu gosto muito desse diálogo que existe entre a gente. Eu faço vídeo, vocês comentam, eu faço um vídeo novo abordando os comentários que vocês fizeram. Inclusive alguns comentários foram mais além ainda. Um comentário do Pedro Amorim, se não me engano, falou que ele acha que existe viagem no tempo, que ele acha que a mulher que tá descendo e a criança no último andar são a mesma pessoa, só que em tempos diferentes. Então a gente vê que cada pessoa tem a sua interpretação. Outras pessoas falaram que acham que o filme tem a ver com reencarnação, que na verdade toda vez que ele morre ele vai para um andar diferente. E outro ponto que muitas pessoas falaram também, que eu acho que mostra exatamente como pode existir uma divergência de interpretações, é que muitas pessoas falaram que o filme não é uma crítica ao capitalismo e sim ao comunismo, porque cada um tinha o seu prato, quer dizer, cada um já tinha a sua parte e mesmo assim não funcionou. Muitas pessoas usaram isso para argumentar que, pô, o comunismo cada um tem a sua parte e mesmo assim não funciona. Eu não concordo completamente com essa análise, mas eu também não concordo completamente com a análise de que é somente uma crítica ao capitalismo, porque eu acho que é muito mais uma crítica à natureza humana que se enquadra tanto no capitalismo, quanto no comunismo, quanto no feudalismo e etc. Obviamente existe uma interpretação correta, porque quem criou o filme teve uma ideia, teve uma interpretação, então existe, mas assim como uma obra de arte, esse filme é um quadro que cada um interpreta de uma maneira e eu acho que eles jogaram coisas diferentes para muitas interpretações diferentes funcionarem também. Como eu disse, no terceiro ato muitas coisas não fazem o menor sentido, muitas coisas não se encaixam dentro da regra do poço, mas eles colocaram isso justamente para criar essa hipótese dele estar imaginando. O próprio livro Dom Quixote ajuda a comprovar essa hipótese dele estar vivendo numa realidade fantasiosa. Então, galera, agora como sempre eu gostaria de saber de vocês. É difícil fazer análise de um filme como esse porque você não sabe exatamente em que ponto focar. Eu tentei fazer uma análise abrangindo o maior número de conteúdos diferentes ali dentro do filme e agora, com o auxílio de vocês, com os comentários de vocês, eu consegui completar e eu acho que agora eu já abordei praticamente tudo o que acontece do começo até o final. Se vocês têm alguma outra ideia que eu não abordei no vídeo de hoje, digam aqui nos comentários, curtam o vídeo e se inscrevam no canal. Valeu! E nos vemos em breve.